Bom dia a todos! Hoje nós estamos fazendo a live pela manhã. Esse é o projeto Encontro Marcado com Mulheres. Eu, empoderada, você, essa mulher empoderada, e a nossa convidada, também uma mulher empoderada. Então, hoje é um dia muito importante para nós, 20 de março. Sabia que é um portal? É aquele momento que a gente tão aguarda. O novo ano astrológico, agora sim, tudo começa nesse novo ciclo. E aí, como que você está para adentrar esse portal? Receber tudo que esse portal tem para oferecer para todos nós. Então é um momento muito, muito importante. Estou aguardando aqui a nossa convidada de hoje. Sejam bem-vindas, meninas. Então, o Encontro Marcado é um projeto, tem 2 momentos. Esse das lives que acontece durante esse mês. E também a mentoria para as mulheres que, olha, vou falar para vocês, eu sou meio suspeita, né? Mas tá acontecendo. E você que ainda não faz parte desse grupo, da mentoria, vem, ainda dá tempo. A qualquer momento você pode fazer parte desse grupo da mentoria para as mulheres, certo? Então, é isso. Você manda um direct, você entra em contato comigo no WhatsApp, tem muitas formas aí. E na bio, tá? Vai lá na bio e já faz sua inscrição e eu já recebo a informação e resolvo tudo e você já vai participar da mentoria. Eu, se fosse você, não perdia tempo. Ainda traz convidadas aí, se você vai lá na bio, lê toda a informação, sei que você vai gostar, e aí compartilha, por favor, tá bom? É isso. Vamos aguardar aí a convidada, acabei de falar com ela, não tô vendo se ela entrou aqui, não entrou, vamos aguardar. Tudo bem com vocês? Quem tá aqui agora nessa live, já assistiu às lives anteriores? Ó, outra informação que eu vou passar para vocês é que a live, eu estou deixando ela gravada aqui no Instagram e também lá no YouTube, no meu canal, lá uma sequência de lives do projeto Encontro Marcado. São conteúdos que as mulheres, eu disse, são super empoderadas, né? Tem compartilhado aqui com todas nós. Então, vale muito você ir lá. Se você perdeu todas as lives ou algumas, eu ainda não coloquei todas no YouTube, mas eu vou colocar. Agora aqui no Instagram tem todas as lives. Então, é bem interessante, né? Você pegar essa sequência de lives aí, embora não precisa ser na sequência, porque cada uma trata de um assunto. Elas contam as histórias delas, né? E traz para nós sobre... Olá! O pessoal tá entrando. Jaime, bom dia. Então, a gente fala encontro marcado para as mulheres, mas viu, toda live eu falo essa mesma frase. Quando eu abro uma live, vem um homem. Sabe por quê? Porque, gente, a gente intitulou Encontro Marcado para as Mulheres porque é algo assim que... o mês de março, né? Então, por que não intitular Encontro Marcado para as Mulheres? Mas olha, são conteúdos para toda a humanidade. Então, você que é um homem, é bem-vindo na live. Todos são bem-vindos na live e também nos conteúdos
da mentoria. Embora você não vai participar da mentoria, mas eu já deixei em alguma live aqui uma informação. Você pode chegar aqui, mandar um direct para mim e falar, olha, eu quero participar de alguma forma. Você vai receber sim as reflexões, as ativações, meditações, mas não no grupo da mentoria, tá? Então, a nossa convidada chegou. Bom dia, Dilma. Alô, Tudo bom? Você tá me vendo? eu tô te vendo e tô te ouvindo, e você? Então, eu tô te ouvindo, mas não estou lhe vendo. Sem problema Oh, nenhum. meu Deus. Tá sendo muito regular isso agora. Seja bem-vinda, Dilma. Eu lhe Obrigada, convido minha querida. nesse momento. Gratidão. Eu agradeço você que aceitou o nosso convite, porque em um determinado momento, no meu trabalho como ativadora das séries mestre para a malha de calibração universal, conheci Dilma Caetano, essa mulher incrível. E depois eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, num trabalho numa clínica, na Psique Eleve, num movimento que teve, um evento, foi muito grandioso. E assim, eu acompanho o trabalho da Dilma e vejo que é muito coerente, é muito edificante e ela não poderia ficar de fora desse contexto aqui. Então, é com você, Dilma. Eu gostaria que você falasse para as pessoas quem é você e que você trouxesse para nós esse tema que eu achei bárbaro do você. Eu, mais ou menos, né? Coloquei ali alguma coisa e você delineou o que seria e eu adorei, porque eu acho que é algo que todos nós precisamos contemplar aí essas informações. É com você, minha querida. Oh, que bom. Peço a gentileza de você cuidar o horário aí, porque a gente tem horário, né? Porque aqui eu fico sem saber as horas, tá bom? Então, eu li. Quando for para passar para o outro tema, eu quero que você fale de você primeiro, uns Ah, tá 10 joia. minutos, né? Para Tá as bom. pessoas lhe conhecerem. Eu já te conheço, É. mas eu quero que o público, né, que vem aqui, que ainda não te conhece, possa conhecer a Dilma, essa Bom, mulher que nossa, eu acho que até aquilo que. Você Desculpa. sabia que eu acho você meiga demais? Oi? Eu acho meiga, sabe aquela mulher assim que tão serena. Então eu quero que você fale primeiro quem é você e depois você traz esse assunto importante para nós. Isso que você colocou, essas qualificações, essas virtudes, para mim, uma vez já me falaram, e foi aí que eu passei a estudar um pouco mais, a me observar mais, aonde que estava a minha máscara, né? Porque eu não sou meiga e também nem doce, eu sou reativa ainda, porque ainda tenho uma criança ferida. Mas o que eu percebo, isso que é bacana. Então, nós já começamos bem aqui no tema que é a crise nos relacionamentos, né? Eu percebo o seguinte, então, eu quero trazer da minha história o que possa servir ao nosso tema, né? Então, desde muito pequena, com 7 anos, 6 anos e meio, eu fui estudar. A mamãe meus pais foram morar numa fazenda, como capataz de uma fazenda, de uma irmã da minha mãe, né? E, e eu fui morar na casa dessa tia, a qual eu sou muito grata, porque estudei lá, né? Mas essa tia era muito braba, era muito nervosa, o jeito dela, né? Hoje a gente entende as coisas, né? Que as pessoas são como são, mas naquele tempo eu era uma criança. E eu fui com a minha irmã. Minha irmã era meu apoio, né? Assim, ela era o meu tudo. 2 anos e meio mais velha para uma criança de 6 anos e meio. Ela era muito desenvolvida, sempre foi, né? Falante. Já com 7 anos tomava o ônibus sozinha e vinha para Dourados, né? Porque a gente morava a uns 15 quilômetros de Dourados.
Bem, e aí com a mudança para essa fazenda, meus pais foram para lá e eu fui para casa da minha tia. Passou um ano mais ou menos, um ano e meio, minha irmã sofreu uma queimadura profunda. E aí vem a primeira crise da minha vida, porque ela que era o meu tudo, eu tava sempre, eu chamava de Minhazinha. O nome dela é Ilma, eu sou a Dilma, né? E era Minhazinha. Então, de repente, aquela criatura foi embora. Eu, criança naquele tempo, ninguém explicava direito para a criança o que estava acontecendo, né? Eu a Aham. vi toda com as peles assim, saidinhas, né? Porque foi aquele tempo encerava o fogão, ela pegou a cera que era derretida com gasolina, meu Deus do céu. Escondida assim, queria alegrar, contentar a tia. E quando levantasse, estava todo mundo dormindo pós o almoço e pegou no vestidinho, e aí foi aquela tristeza, né? Mas enfim. E aí eu fiquei sem saber. Minha irmã foi e eu fiquei naquele ambiente que para mim era, eu ficava assim, né? Quando vinha as falas assim, eu ficava paralisada. Então, fiquei 3 anos e meio com essa minha tia, que é uma pessoa espetacular, mas que teve essa criança tímida. Meu Deus, me chamavam de piolho de cobra. Quando olhavam para mim, eu chorava. Não podia olhar. Hoje eu sei que eu tinha lá meu pezinho, eu tinha características muito próprias. Eu nunca fiz os meus testes, mas de autismo, né? Eu ainda quero fazer, porque eu acho que eu fui de suporte, nível 1, né? Que é dificuldade, eu não podia ir com sons altos, eu não podia que me olhassem, eu não olhava nos olhos das pessoas. Enfim, tenho algumas questões de criança que aí eu fui me desenvolvendo. Então, minha primeira grande crise foi essa, ficar sozinha neste ambiente. Depois, fui crescendo e aos 16 anos, 15 anos, conheci o meu primeiro marido, que é o pai dos meus filhos, né? Que são 3 rapazes que já estão aí na vida deles, né? Dois já estão com mais de 40 e um ainda com entre 30 e 40. Então já estão todos, um monte de neto. Neuli está nascendo meu sexto neto agora em maio. Que maravilha. Eu tô inteira, assim, bem. E nessas crises, porque pensa um casamento, uma menina de 16 anos, a gente já sabe que é uma menina, mas acontece que são padrões. Minha mãe casou com 16, então eu me vi autorizada. 16 anos já é minha idade para casar, né? É E aí, tudo. é, o meu marido, ele era mais vivido, mas um pouco mais velho para aquela diferença de idade. Ele já tinha mais de 20 e eu 16, ele tinha 22. Então ele era meio que o dono da situação, né? Porque também era da personalidade. Então ali eu fui de crise em crise no relacionamento. Até que então, 20 anos depois, nós nos separamos, né? E foi a maior crise que eu vivi, acho que na minha existência, porque eu saí do casamento como se eu tivesse 15 ainda, parece. A impressão que eu tinha é que eu regredi aos 15. E aí foi aí, Neuli, que eu fui para Campo Grande, 3 anos depois da separação, e fui, e fiquei com os filhos mais velhos já estavam estudando fora, e o mais novo, que estava com 10 anos, quando nós nos separamos, aí então com 13 já, a gente combinou, vamos para Campo Grande, assim, para ter mais liberdade, eu sonhava com uma vida mais... Campo Grande para mim seria um lugar onde ninguém saberia quem eu era, né? Aqui eu era bem conhecida, foi uma marca que hoje eu vejo que eu sofri mais pelo orgulho. Orgulho, eu era a dona fulano de tal aqui. Pronto, passei a ter só Dilma, a Dilminha, né? E aí, depois a gente vai aprendendo, fazendo terapia e vai aprendendo sobre o que é isso, o que era aquele sofrimento, né? Que não passava. Mas aí eu vi que a base disso tudo não era uma coisa bacana que eu queria preservar. Bem, e em Campo Grande, nessa cidade que eu amo, porque Maravilha. hoje eu estou morando em Dourados, né? Já há um ano e meio. Eu fiz
tudo para me desenvolver, conheci os grupos, meditação, assim, fui conhecendo as pessoas e indo para os grupos, né, que tinha a ver com a minha alma, com aquilo que eu buscava, que aqui eu não sabia. Eu fiquei muito distraída na relação com o outro, que era muito difícil, né, para nós dois, não era só para mim. E também mãe, né? Eu estudei, eu fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia, atuei aqui, né, nesse tempo, mas tudo fez parte desse crescimento e dessa Dilma que daí foi para Campo Grande. Lá sim eu terminei a psicologia, que era sempre, desde menina eu falava assim, perguntava o que eu queria estudar, eu falava eu quero ser psicóloga. Nem sabia o que era ser psicóloga, né? E aí foi que eu fui aprendendo na profissão. E é interessante, Neuli, que eu observei, assim, olhando a minha vida, que eu fui estudando conforme as crises da minha existência. E eu fui buscando conhecimento para me ajudar e depois, é claro que a gente passa a ajudar as pessoas, né? Então eu estudei, eu fiz a psicologia, a gestalterapia, que é uma abordagem que eu sempre me identifiquei, né, desde a faculdade. Depois fiz hipnose clínica, que me ajudou muito. Também fiz a parte de casais, famílias e temas íntimos, né, com base na gestalterapia. E aí depois fiz algumas terapias integrativas que eu gosto muito. E então me encontrei com Bert Hellinger. Eu encontrei com ele lá na faculdade ainda, né? Com o livro dele, A Simetria Oculta do Amor, onde ele fala do amor e eu nunca tinha lido nada parecido, né? E uma outra coisa que me ajudou muito no meu processo é que minha família é espírita. Então, dentro da doutrina espírita, ela nos oferta as compreensões que antes eu não tinha. Eu chorava muito na minha vida, assim, eu sofria. E eu não entendia porque parece que eu era até bacaninha, assim, não era uma má pessoa, mas por que era tanto sofrimento, né? E aí, com isto, eu falo que é uma universidade para a vida, porque eu estudei muito e ainda estudo. E com isso, tudo unindo a parte profissional que eu fui estudando, que foi dando essa compreensão, né? Para hoje trazermos aí o tema e podemos falar das crises, né? A função das crises nos relacionamentos. Eu vi a função das crises na minha própria vida, nos relacionamentos, porque depois da separação, menina, eu me separei com 37 anos e eu já achava que eu era, assim, já uma mulher, uma senhora. Hoje a gente olha as meninas de 37 anos, são meninas ainda, né? São moças, são jovens. Meu Deus, o meu filho caçula tem 33 para 34, então, e é um rapaz ainda, eu olho ali, né? Verdade. Então, não é? Bem, aí... Vilma, deixa eu te Oi. falar uma coisa. Você sabe que dificilmente, até agora, assim, eu não percebi que eu tenha me equivocado com os convites para essa live, certo? As convidadas. E você, tá, assim, eu esqueci até de comentar aqui, porque eu sempre também verifiquei toda essa sua espiritualidade concomitante com esse seu trabalho. Mas essa espiritualidade que eu vejo é sem aquele rótulo de religião. E nas suas palavras, eu cada vez mais está me surpreendendo e eu estou gostando muito. Pode continuar. Quando eu fui para Campo Grande, que eu já tinha estudado bastante a doutrina espírita, né? Ela tem esse tripé, né, da filosofia, eu gostei muito, me identifiquei com a ciência, né, por trás, né? A religião é uma escolha da gente, mas a filosofia e a ciência é fantástica. Me tornei teosofista. Estudei um tanto com esse grupo ao qual ainda estou ligada, porque eu sou ligada pelo coração com eles, né? A loja teosófica aí de Campo Grande. Mas, assim,
é muito. A gestalterapia também, os gestaltistas mais antigos, os professores mais, né, como o Jorge Ponciano, o Spangenberg, o Alejandro Spangenberg, que foi o meu professor da parte toda de relacionamento, né? Eles são muito espiritualizados. Eles buscam a espiritualidade, essa conexão. Então, todos os estudos, para mim, também a parte do Bert Hellinger, ele tem aí o caminho dele, ele foi se desenvolvendo ao ponto, tem um livro, eu não sei se eu vou lembrar o nome, que nós fizemos o estudo, que ele fala é algo do cotidiano, mas ele quer dizer que essa espiritualidade na vida cotidiana, tem um nome que agora sumiu, não sei o que é lá do cotidiano, se alguém lembrar, né? E aí, então, então, todos os autores que eu me afinizo, eles têm essa espiritualidade, porque não é a religião. O que me faz olhar, eu falo assim, sou espírita, mas eu poderia dizer que sou universalista, porque eu olho em todas as religiões, em todos os caminhos que nos levam à espiritualidade, inclusive o teu trabalho, né, que eu te conheci fazendo e realizando o teu trabalho, é pura espiritualidade, e fala de física quântica, que é pura espiritualidade, né? A física hoje ela vem nos trazendo aquilo que lá no começo, na doutrina espírita, quando fala da ciência, eu olhava e falava assim, nossa, como pode isso? Né? Como é isso? E hoje a física está trazendo essas questões, são tão antigas, mas ela está trazendo de uma forma como se fosse um novo para nós, né? Bem, então é isto, mas eu gosto sempre de contar que esse olhar nosso, né, Neuli, quando a gente trabalha, quando a pessoa chega para nós, quando um casal chega para nós, quando as pessoas chegam, a gente trabalha com a espiritualidade que ele traz, ou que eles trazem, né? A nossa nos serve, né? É o nosso caminho, é como nós fazemos. E aí, nós vamos juntos com aquela pessoa que chega para nós buscando o nosso apoio, nós vamos apoiá-la a partir das suas próprias crenças positivas, né? As negativas a gente ajuda a superar, a transformar. Bem, então acho que podemos entrar no nosso tema, né, Neuli? Já estamos nele, né? Sim. Então, eu quero trazer aqui como base o nosso trabalho, vou fazer um merchandise aqui, tá? Esse livro, Vida 2, eu tenho um capítulo nele, que é o último capítulo aqui, que é para que o amor dê certo. E dentro do trabalho, vou até fazer aqui a capinha, né? Ele vai trazendo aqui, são 6 páginas, parece, cada capítulo, e tem as demais colegas, que cada uma falou de um tema baseado, que tem a ver com os relacionamentos, né? Aquele Oi? livro que você lançou lá na Psiqueleve, naquele dia? Foi isso mesmo. Esse trabalho aqui foi o lançamento lá na Psiqueleve, com a Cláudia, querida, né, que nos abriu o espaço. Ela foi, acho que, uma das primeiras. Cada autor tem seus livros para venda, né? Eu ainda tenho. Eu esqueço de ser vendedora também, mas tem na minha página, no meu Instagram, dilmacaetano.br, tem lá o meu telefone, é só entrar e pedir, a gente faz a entrega lá, calcula, e se for do pessoal nosso aqui, Campo Grande ou região, eu levo em mãos, né? Enfim, e aí, então, nesse capítulo, eu vou trazendo justamente, vou costurando aqui e falando também das crises, aonde para a gente chegar a um amor que dê certo, né? E as crises, a função das crises no relacionamento, eu não quero dar spoiler já, mas falando, né? É justamente, então eu quero construir um raciocínio aqui para nós, né? Então, quando nós nos encontramos com uma outra pessoa para nos relacionarmos, nós já precisamos ter em mente que quando eu me encontro com esse outro, seja uma mulher, né, ou seja um homem, eu já me encontro com esse outro, mas nós somos pelo menos 6. Nós não somos 2. Por quê? Por trás da Dilma tem mais 2, né? Meu pai e minha mãe.
por trás dele ou dela, ali que eu me encontro, tem mais, são três, então nós somos seis. Então, quando nós nos encontramos com esse outro, né, nós concordamos nesses estudos, faz sentido para mim, que nós nos encontramos com eu falo assim, que a gente dá match no que a gente ama em nós mesmos, nós amamos em nós mesmos, e a gente dá match naquilo que a gente detesta, que a gente não gosta em nós mesmos. Mas quando a gente se apaixona, fica tudo mais bonitinho, né? Então a gente libera, nós vamos com o nosso melhor e o outro vem com o seu melhor. E a gente se apaixona no outro naquilo que eu me apaixonaria por mim mesma, né? E o outro também. E ali nós vamos. Ali dura de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos esse apaixonamento. E aí a gente começa a partir de... Eu digo que a partir de uns 6 meses a gente já começa a nos encontrar verdadeiramente. E começam as crises, né? E aí, essa crises, transpor essas crises, né, depende muito da maturidade de cada criatura, de cada um desses pares, né? Então, a gente pode incluir, né, devemos incluir daqui por diante, quem nos ouvir aí, né, incluir no encontro, no namoro, né, nesse momento que a gente precisa se conhecer, incluir também a pergunta: você já fez terapia? Você já fez um processo de autoconhecimento, né? Seja através das psicoterapias, né, das psicologias ou das próprias terapias, tem tantas que nos ajudam a desatar os nós, né? Então a gente pode incluir essa pergunta, porque ela é muito importante. E nos dá tempo. Interessante, Dilma. Eu, colocando com o meu trabalho, essa perspectiva que você traz aí dos 6, quando eu olho no trabalho que eu desenvolvo, eu vejo a ancestralidade, toda a nossa linhagem. Pois é, então. Porque, olha, você trouxe, vamos falar são 4 pilares, né? A Dilma em relação à família, a Dilma em relação à cultura e a Dilma ser humano, né? Isso são os pilares da epigenética. E a epigenética é um estudo que já nos conta que a gente carrega as questões da nossa ancestralidade. Inclusive, eles observaram que pessoas, vamos supor, um neto que não conheceu o avô, carrega em si comportamentos idênticos, muito parecidos, e a pessoa diz: nossa, não conheceu esse avô, né? E traz esse comportamento. Não, então, são comportamentos que nós carregamos, nós trazemos em nós. E, lembrando mais uma outra coisa, né? Quando nós estávamos no ventre da nossa... A mamãe estava no ventre da nossa vovó, um daqueles óvulos que já estavam ali latentes, né? Somos nós, eu, Neuli. Então, quanta memória a gente carrega. E quando nós falamos, então, quando nós começamos, desculpa aí, quando nós começamos a conhecer melhor esse outro, que começam as crises, dependendo da nossa maturidade, as crises podem ser um jogo de ping-pong, como diz o nosso querido Rubem Alves, ou um jogo de frescobol, né? Nós precisamos aprender nos nossos relacionamentos a jogar frescobol. Você conhece, Neuli, o joguinho de frescobol? Sim. Né? É aquele que a gente faz tudo para manter a bolinha no ar, para manter o relacionamento saudável, né? E a gente se desdobra, a gente se joga e vai, faz tudo. Quando o outro joga aquela bolinha torta, a gente tenta arrumar e é engraçado e a gente ri das nossos tropeços, das nossas quedas, né? Enquanto que no jogo de ping-pong a gente fica na luta de poder, né? E isso fala das nossas feridas emocionais, das nossas dificuldades, dos padrões, da cultura da nossa família, como é que nós aprendemos sobre relacionamento com aqueles que vieram antes, que são os nossos primeiros professores, né? Então, como nós vivemos aqui, sabemos, a gente está falando de espiritualidade, então, para mim, faz muito sentido
que que não é a minha primeira vida aqui, né? E que eu carrego no meu relacionamento tudo isso. Mas vamos falar de transgeracional, né? Nós somos transgeracionais, que também responde para mim é o mesmo sentido, e nós carregamos tudo isso para o nosso relacionamento. Qual a função do relacionamento dentro desse olhar transgeracional, né? De uma psicologia sistêmica? O relacionamento ele vem nos trazer possibilidades de encontros, de ressignificação, de reconciliação para muitas questões do grande sistema, né? Então tem uma função tanto pessoal quanto que é aquela do meu crescimento, e aí será mais fácil se eu fiz o meu processo de autodescoberta e meu parceiro ou minha parceira também, né? Mas também tem a função de equilibrar algo lá de trás. Então, quando nós nos encontramos, nós temos uma receita perfeita de crescimento, isso é como eu vejo, cada relacionamento tem uma receita perfeita de crescimento. Nós podemos nos debater e confrontar um com o outro diante dessa receita, ou nós podemos observar a partir daquilo que é difícil, que vem de lá para cá, e que vai daqui para lá, nós podemos comunicar, conversar, criar essa intimidade ainda maior, que é um dos pilares, né, de um bom relacionamento, do relacionamento que faz bem para nós, nos conhecendo através das crises. Ela tem uma função, né? Uma grande função. E sem crise, o relacionamento é morno, a gente começa e segue aquele relacionamento que a pessoa diz assim, nós nunca brigamos, nunca discutimos, e a gente segue assim. Ah, tá, nunca brigamos, nunca discutimos, a gente não precisa brigar, né? Mas a gente precisa trocar ideia, a gente precisa falar do que é bom, do que não é bom, do que é confortável, do que não é confortável. Afinal de contas, somos duas pessoas com culturas totalmente diferentes, né? Ou pelo menos uma parte dessa cultura diferente, porque são outras famílias. E aí vem os desencontros, né? As crises, as dificuldades, e nós vamos lidando com elas. Então, com elas, né? Se a gente não aproveita a função do relacionamento, que é aproveitar, aliás, a função das crises nos relacionamentos, essas pequenas crises, elas poderão se tornar grandes crises, e aí chega uma hora que a gente não sabe nem para que mesmo que nós estamos juntos, né? A gente não sabe, isso funciona, Neuli, para toda parceria, funciona para parcerias, inclusive para sociedades, né? Não é só relacionamento afetivo, qualquer relacionamento que duradouro. Posso fazer uma interferência? Olha, por favor. Que eu achei tão interessante, eu venho acompanhando aqui bem atenta, e eu achei interessante porque, na realidade, é a proposta, né? São essas experiências, a gente está totalmente conectado. Então, aquilo que você às vezes está tendo aquela oportunidade de ressignificar ali, de olhar realmente para o que está ocorrendo, você vai deixando. E aí chega um momento que transborda, que você tem que sair daquela relação, em qualquer aspecto, às vezes até numa empresa, né? E você perde a oportunidade de um grande salto quântico na sua vida, porque você não deu a atenção devida. Preferiu colocar debaixo do tapete, ou então correr da situação. Mas a situação vai continuar existindo em qualquer outro relacionamento, né? Se a gente não parar. E eu achei incrível, porque você coloca de uma forma, Dilma, que deixa a gente tão mais leve, assim, que existe
uma solução no sentido de muito viável para todos, né? Quando a gente tem essa. Quando a gente se oportuniza mesmo, né? Olhar para isso com muita clareza, assim, dizer, uau, que bom que está aqui para eu ver agora e É. dar modificação. A vida nos traz todas as experiências para o nosso crescimento. Nós, conectados com o nosso self, né? Esse self do Jung, quando a gente está nessa espiritualidade, nessa conexão, então vamos pensar em dois lugares para nós. Nós temos aqui, somos viventes aqui no planeta Terra, aqui, né, nesse momento, e nós temos aí uma parte nossa, que a gente chama de ego, mas temos essa parte que tem uma função, é uma estrutura psíquica, né, que tem uma função, que é lidar com o tempo, com esses me diz, Dilma, quem é você, essa coisa toda, porque de verdade nós somos espíritos eternos, atemporais, né? Então, ou pelo menos diz que fomos criados, mas a gente não sabe, né, direito como é que foi isso, né? Mas então para nós sei lá, foi de antes e depois, né? Sei lá para onde vamos, mas nós temos essa crença de que dependendo do que nós estamos fazendo aqui, a gente só muda, troca a roupagem e a gente mais ou menos vai continuar aí conforme o nosso coração, né? É assim que faz sentido para mim. Bem, então nos relacionamentos não é diferente, em todos os relacionamentos. Tudo que a vida nos traz é para nós olharmos, tem um sentido, né? As crises também são convites de crescimento, né? São convites. Agora, dependendo de como eu lido com essa vida, ou eu fico num looping repetindo as crises parecidas, seja financeira, seja de relacionamento afetivo, seja de trabalho, aí, como você bem falou aí a gente só faltou você dizer assim, aí só muda o endereço, mas a crise, eu vou repetir tudo novamente, né? Porque a gente começa um novo relacionamento ou um novo emprego e tudo começa novamente porque a gente está repetindo a lição. Então, nós estamos aqui para a gente viver significativamente, né? Senão, a gente fica muito distraído com as redes sociais. Então, hoje, meu Deus, a distração é enorme. Então, a gente precisa, além de comer, de dormir, de trabalhar, a gente precisa saber o que mais, para quê que o que eu estou comendo, me nutrindo, me alimentando de quê? O que eu estou pensando? O que eu estou falando? Né? Que contribuição eu estou dando? Eu estou sendo uma contribuição para o mundo, para as pessoas com as quais eu me relaciono? As crises que as pessoas geram em mim e eu nelas tem uma função e eu estou aproveitando a função e eu estou, é claro que o que a pessoa vai fazer com a crise que eu gerei nela, com o meu comportamento é problema, é uma questão dela, né? Às vezes até eu preciso reparar um pouco, eu vou olhar sempre numa crise o que é meu, o que eu preciso agir a partir dali, né? O que eu preciso fazer e para que essa crise seja tenha uma função positiva na minha vida. Então, eu tive, falando nisso agora, né, trazendo aqui para o momento atual, eu precisava vir para Dourados, porque eu chegava aqui, que é a minha terra natal, e eu vi a minha irmã teve uma perda, né, chamar perda, mas o meu cunhado faleceu depois de 9 anos de crescimento aí com o que ele teve, que foi um câncer, né? E cresceu muito, ele mudou muito, ele é uma pessoa linda. E aí ela estava, depois de mais de 40 anos de união, né? De casamento, desde os 14, aqui sozinha, e a minha mãe sofreu uma AVC. E depois disso, ela foi tendo uns esquecimentos, assim, e eu vinha, olhava, via, ficava 10 dias aqui, 20 em Campo Grande, e aí eu via que lá a minha vida em Campo Grande estava bem folgada, mas eu chegava aqui, eu entrava numa crise interna. Eu via, quando eu ia embora, eu não ia contente, né? Aí eu tive olha só, mas eu não fiz o meu movimento. A vida me trouxe um movimento, deu um alagamento no meu apartamento,
Eu fiquei É, aqui você lembra, Neuli? Pois é. Vou aproveitar para contar para as pessoas. Muito cuidado com a torneirinha da máquina que fica ligada sempre. A minha, né, tava lá e estourou. A mangueira tava velha, estourou, ficou 2 dias caindo água, né? Aquela água que aí caiu para mais 2 apartamentos para baixo e a gente sabe o tamanho do estrago disso, né? Bem, com essa grande crise também financeira, porque eu tive que pagar tudo, né? Era minha responsabilidade. Eu, então, resolvi fazer o que eu já precisava ter feito, né? A vida já vinha me cutucando. Dilma, ó, aqui tá bom, né? Mas aqui tá o teu serviço, tem serviço para você aqui. E aí, então, eu pude vir, né, para Dourados a partir dessa, porque aí com esta crise também financeira, né, eu pude, então, organizar essa vinda, aluguei meu apartamento, vim para cá. Eu digo que estou num novo recomeço, porque vir aos 60 anos para uma cidade onde eu não me fiz profissionalmente aqui foi em Campo Grande. Eu trazia para cá grupos de constelação, né, e tal, porque são 2 profissões, né, a psicologia e a constelação familiar, né? E aí eu tô nesse processo, mas a readaptação, porque aqui eu era a Dilma que as pessoas conheciam lá, não a profissional, né? mas Então agora eu venho. Oi? eu achei tão interessante, Dilma, porque agora você chega aí, essa pessoa mais estruturada, né? Não, não é essa pessoa mais estruturada, deixa eu corrigir. Você chega aí a Dilma, que é a que sempre foi, né? Essa Dilma empoderada, essa Dilma que ainda olha para si, mas que também reconhece que já pode auxiliar todos que, né, você encontra no caminho. Então, eu acho que é o seu presente realmente, né? Dilma, eu não sei, quando a gente usa esse termo empoderada, para mim, eu olho e depende a partir da onde a gente está falando, né? Porque há um empoderamento que a gente pensa que a gente pode tudo, né? E esse é a grande falácia, né? Eu diria para você que é a Dilma gente, a Dilma pessoa. Eu tenho as minhas crises, né? Tem dias que parece que ainda eu sinto toda a dor da minha alma, eu sinto ainda aquela dificuldade, e aí quando eu reconheço isso, eu já trato de botar uma boa música. Eu amo dançar, amo dançar. A dança, o meu corpo ele é dançante, eu falo. Eu amo dançar, dança de salão mesmo, dança anos 80. Adoro dançar sozinha ou acompanhada. E, e aí eu já ponho uma música e já muda a minha frequência, mudo a minha vibração, e aí o meu empoderamento, se a gente pode dizer, e eu acredito mesmo que quando você usou esse termo, foi isso que você quis dizer, é esse da conexão, né, com algo maior, né? Esse empoderamento, sim. Essa. Assim, são, mas o que eu vejo em cada uma das pessoas que vem aqui e fala, que apesar de todas as vicissitudes, né, os reveses da vida, mas essas pessoas estão sempre ali, olhando, atenta, e se reerguendo, e se refazendo, se recompondo, mudando os paradigmas. Então, eu acho isso Eu que entendi. é o Que é a conexão com algo maior que nos leva sempre, e o autoconhecimento que faz com que, em vez de projetarmos no outro e no mundo aquilo que está acontecendo conosco, a gente vai buscar a causa em nós e qual a mudança, porque tem crises que vêm justamente para mostrar para a gente que a gente está fora do prumo, que a gente precisa mudar o rumo da nossa vida, dos passos que a gente está dando e voltar para aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Então, nessa questão que eu entendi o empoderamento que você usou, né? Porque eu já tive
Essa ideia equivocada de empoderamento. Eu já fui bastante mascarada, eu não buscava ajuda, dificilmente, era difícil para mim pedir ajuda, era mais fácil ajudar, 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 né? E quando eu me vi nesse lugar das crises, e inclusive eu ainda estou, mas não estou em crise pessoal, não é interessante? A vida me trouxe uma crise com o alagamento do meu apartamento, mas eu não entrei em crise pessoal, não fez. As pessoas, nós fizemos um evento que nós fizemos presencial e agora eu vou lançá-lo. Daqui até um mês ele já estará aí nas redes, que é Para que o Amor Dê Certo, o nome desse evento, que foi com as colegas lá das Novas Constelações, que a gente viveu lá com a Brigitte de São Paulo desde 2015. E aí elas falaram assim, Dilma, vamos fazer um evento? E aí fizemos esse evento, foi maravilhoso. E lá elas me diziam, todas elas disseram assim, Dilma, eu estou achando incrível como você está lidando com isto, né? Ainda ajudando as pessoas o meu vídeo foi assim, pelo amor de Deus, fecha a torneira quando for viajar, não deixa essa torneira ser ligada. Deixa eu só te falar uma coisa. Você acredita que do dia que você colocou para nós isso, olha, toda vez que eu vou, eu que lavo a minha roupa, bato a minha roupa, né? E aí eu boto na máquina, quando termina eu desligo da tomada e fecho a torneira. Eu não mexo em nenhuma roupa na máquina sem antes desligar da tomada e fechar a torneira. E toda vez eu lembro de você, porque realmente eu vi o que você passou. Mas uma coisa que você falou... Eu ainda estou lidando, porque uma das contas foi com financiamento. Ainda vou algum tempo pagando isso, né? Bem, mas assim, quanto tempo nós temos para finalizar, Neuli? Então, 5 minutos. Uau! Eu tô saindo. Puxa vida! Assunto bom, minha filha. O assunto bom é assim, aceleradíssimo, mas não vai faltar oportunidade para você retornar. Eu agradeço muito você estar aqui, trazendo para nós a importância desse tema. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, especialmente para as mulheres. Tá. Eu posso fazer em forma de. Vou fazer. Eu gostaria que você, que está nos assistindo e que irá nos assistir, né? Que você, então, traga para o teu coração, nesse momento, todas as crises que você viveu, nos teus relacionamentos, em todos os relacionamentos. Se você quiser, feche os seus olhos. E aí, traga para o teu coração, com muita gratidão, pelas pessoas que participaram dessas crises e pelas situações, porque foi aí que você cresceu. E aquelas que você está vivenciando e que você ainda não descobriu a forma de sair ou de transpor, de transformar, que você use um comando para você todos os dias, em todas as situações, em todas as crises, eu vou cada e eu decisão daquele que é maior, o verdadeiro caminho de saída, de transformação para isso que estou vivendo. Gratidão, Neuli. Gratidão a todos vocês. Que você repetisse essa frase, porque deu um delay e cortou. Por favor. Então, a frase final é: em todas as situações, em todas as crises, em todos os momentos da minha vida, eu vou cada vez melhor. E conectada com algo maior, eu encontro todas as saídas necessárias e certas para o meu desenvolvimento, salto de qualidade na minha vida. Mais ou menos por aí. Gratidão. Você, minha querida, me surpreendeu. Realmente era isso que eu imaginava que você ia entregar aqui para nós, todas nós mulheres e pessoas, né, os homens também, que sempre estão nessas lives, fazendo parte do projeto. Afinal de contas, é só um título que a gente colocou por conta do mês de março.
mas são conteúdos importantes para a humanidade. Então, eu sou extremamente grata a você, Dilma, que traz aí esse seu tempo precioso se dedicando a todas nós, né, mulheres. E você é, sim, minha querida, essa mulher exuberante e empoderada. Eu te admiro Eu muito. te agradeço muito pelo convite para poder olhar para esse caminho e, quem sabe, esse isso que trouxemos aqui, de repente, sirva, se servir para uma pessoa, saber que as crises vêm para o nosso crescimento. Busquemos o caminho do crescimento através delas. Minha gratidão. Um beijo no seu Beijo, coração. querida. Um beijo para todo mundo que está aqui nessa live. Para quem vem depois, eu vou compartilhar, porque a gente não pode perder esse conteúdo precioso. Depois eu também vou colocar no YouTube, viu, Dilma? E Olha que beleza. mando para você o link. Tá bem. Tchau! Tchau, querida. Obrigada.